Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, temos duas novidades, grandes novidades na 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Notem que está acabando o primeiro turno. São 19 jogos no turno, 19 no retorno, 20 times participantes. Ao término, os 4 primeiros sobem para o Brasileirão do ano que vem e os 4 últimos caem. Novidade, presta atenção que a cada vídeo que eu faço aqui tem novidade no G4. Em especial na 4ª colocação. Goiás passou o Coritiba e agora ele passa a ser líder. Lembra que o Goiás vinha líder, o Coritiba passou, ficou 2 rodadas, agora o Goiás passou de novo. Mas os dois estão nas primeiras colocações ali. O Novo Horizontino, firme e forte na 3ª colocação. E agora a novidade é a Chapecoense. Olha, a Chapecoense pulou da 7ª colocação para a 4ª e pela primeira vez integra aí o famoso G4. Tirou o Cuiabá, que perdeu na rodada, e a Chape venceu e é a nova integrante do G4. Aliás, no G4 nós já tivemos Remo, Cuiabá, Avaí, Vila, o Atlético Paranaense já foi líder 2 vezes, enfim, o CRB teve lá um tempo também. Olha como vai mudando. Agora a gente tem Goiás, Coritiba, Novo Horizontino e Chapecoense. E lá embaixo também tem novidade, hein? O futebol paulista está agonizando. O Botafogo foi para lá e não conseguiu sair. A Ferroviária agora entrou. Então nós temos 3 paulistas participando da competição, Novo Horizontino estabilizado, sempre brigando por cima, e a Ferroviária e o Botafogo, lamentavelmente, no Z4, zona de rebaixamento. A Ferroviária entrou e o Paysandu que espancou o Coritiba em Curitiba, cara. O Coritiba em Curitiba, entendeu? Porque a cidade é Curitiba, o time é Coritiba. Então, você tem agora a Ferroviária dentro e o Paysandu com o Claudinei Oliveira está recuperando espetacularmente. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, a cada novo vídeo você vai sendo avisado. Já gravei agora a Cida Bzinha no Campeonato Paulista, estou gravando a Série B, daqui a pouco eu gravo a Série C, enfim. Vamos falar de tudo um pouco, enaltecendo principalmente os clubes do interior de São Paulo e pelo Brasil afora. Certo? Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, faça sua inscrição no canal, ative o sininho, enfim, tudo aquilo que você conhece bem. Você é fã do YouTube e o YouTube tem tudo lá para você. E antes da gente começar aqui, eu quero falar que na briga pela artilharia, o Neto Pedro Rocha não marcou, mas segue líder com 8 gols, Pedro Rocha do Remo. O Carlão foi expulso da Ferroviária, foi expulso e 6 gols é o vice-líder. O Neto Costa fez um dos gols do Atlético, que vem se recuperando, também saindo da zona do rebaixamento, se afastando, também tem 6 gols. Essa é a briga. Aí tem uma pancada aí com 5 gols, mas nós vamos falando rodada por rodada, perfeito? Bom, para a gente explicar por que o Coritiba perdeu a liderança pro Goiás. O Coritiba vinha com ali na disputa, palmo a palmo, o mesmo número de pontos, mas nos critérios, com o Goiás, perfeito? Só que o Goiás fez a parte dele. Por que o Goiás fez a parte dele? Porque nesse final de semana, o Goiás jogou em casa com o Cuiabá. O Goiás era o segundo e o Cuiabá era o 4º. E foi aí que o Goiás tirou o Cuiabá do G4. Meteu 3-1. O Jajá fez 1-0 com 16 minutos. Depois o Tadeu, que tinha dado o passe para o Jajá. Do gol ele deu o passe e o Jajá fez 1-0. Tadeu falhou, vacilou ali. O David Souza empatou 1-1. Depois o Jajá, numa jogada individual, no segundo tempo, fez 2-1 e o Tadeu de novo recuperou, meteu um passe e a bola foi sobrar lá na frente e o Wesley Garcia fez 3-1. Goiás 3-1 no Cuiabá, quase 9 mil pessoas apoiando o Goiás, em 8.992, a maior presença de público aí na rodada, na 17ª rodada, antepenúltima desse turno da Série B, hein? Aí o Goiás foi a 36 pontos e o Cuiabá estacionou no 25. Com a rodada consolidada, o Goiás 36 líder, o Cuiabá foi parar em 6º colocado com 25 pontos, saindo do G4. E o Coritiba, que jogava em casa, tudo tranquilo, vou pegar o Paysandu, tal, na zona do rebaixamento. Rapaz, 5-2. 5-2. Essa é para deixar ali o Mozart e todo mundo com o cabelo em pé. O Mozart é careca, né? Então o torcedor vai ficar com o cabelo em pé. Rapaz, 5-2 e acreditem, de virada. Porque cobrando falta, o Josué fez 1-0 aos 25 minutos.
Aí o Garcês empatou 2 minutos depois. Depois, 3 minutos depois, o Diego Oliveira de cabeça fez 2-1. E ainda no primeiro tempo, o Diogo Oliveira de novo de cabeça fez 3-1. Acreditem ou não. Começou o segundo tempo, pênalti pro Coritiba, o Josué foi lá e pau! 3-2. Coritiba foi para cima, tudo que queria o Paysandu. No contra-ataque, pênalti pro Paysandu, o Marlon Douglas foi lá e 4-2. Aí matou o Coritiba, a torcida ficou brava, aquela coisa toda. 2.400 24.701, deixa eu ver. 24 mil, falei que 8.992 foi a melhor arrecadação? Não, foi em Curitiba, 24.701 no Couto Pereira, rapaz. Pensei que era 4.701, é 24.701 pessoas. Aí os caras ficaram bravos, 4-2 e tal, e ainda no finalzinho, num golaço de cobertura do Garcês, 5-2, cara. Dolorido, hein? Dolorido, mas não sai do G4. Essa que é um pouquinho, menos um pouquinho só, né? Bom, Goiás 36, Coritiba 32. E o Paysandu foi a 18, junto com a Ferroviária, mas nos critérios ele saiu e já empurrou a Ferroviária. Olha que festa em Belém. Que festa, hein? Sensacional. Ainda nesse G4 consolidado, né? Agora com o Goiás em primeiro e o Coritiba em segundo, eles vêm se alternando. O Novo Horizontino sempre em terceiro. Novo Horizontino tá na dele, tá em terceiro. Assisti esse jogo inteirinho na TV, na ESPN, acho que foi o canal 3 da ESPN. Remo, que é um jogo que aconteceu na quinta-feira. Eu assisti aqui à noite em casa. O Davó, no comecinho do jogo, fez 1-0 pro Remo, né? Um passe do Pedro Rocha, artilheiro, fez 1-0. Aí eu vi o Remo bem, até uns 30 minutos. De repente, o Novo Horizontino começou a tocar a bola, colocou no chão, o Robson empatou aos 44 do primeiro tempo. No segundo tempo, os dois times tiveram chances, mas as melhores foram do Novo Horizontino. Se tivesse que ter um vencedor, e sem bairrismo, porque eu sou aqui de São Paulo, não, eu gosto dos dois times, tanto que eu estava assistindo o jogo. Né? Eu acho que a massa do Remo é espetacular. Mas o empate acabou agradando ao Novo Horizontino, mas desagradando no Remo, porque se o Remo tivesse vencido, ele que estaria no G4. Porque ele teria ido a 28, a Chape tem 26. Então o Remo foi com esse ponto, tem 26 como a Chape, mas a Chape tem 8 vitórias e o Remo tem 6. Então por isso que o Remo continuou na quinta colocação e o Novo Horizontino com 31 continuou na terceira. Goiás 36, Coritiba 33, Novo Horizontino 31, os três estão ali. Já faz muito tempo que eles estão ali. Muito tempo. E é uma tendência que virem o turno nessas 3 primeiras colocações. E a Chape assumiu, né, o lugar ali que poderia ser do Remo, que eu falei para vocês, vencendo, a Chape vem crescendo. Gilmar Del Pozo, para variar, sempre faz grandes trabalhos na Chape, né? Já subiu com a Chape, tem uma história longa lá de vitórias com a Chape. A Chape foi jogar ontem, domingo à noite, com o América, lá no Independência, em Belo Horizonte. E com o gol do Ítalo, numa rebatida do goleiro, 1-0, rapaz. 1-0, tranquilo. O América, depois que o presidente falou que esse time é ruim, cara, você enterrou o time, você tem que tomar cuidado, pede desculpas e tal, pro time não cair, que senão esse time vai cair só pra te ferrar. Se onde já se viu o presidente vir a público e falar, esse time não, só tem jogador ruim. Cara, quem vai jogar por você? Quem vai jogar pela torcida? Pede perdão, porque senão vai ter que gringolar. Bom, a Chape foi lá, ganhou 26, Goiás 36, Coritiba 33, Novo Horizontino 31 e Chape 26. Veja que o Goiás já abriu 10 pontos do quinto, que é o Remo, com 26. 10 pontos. Olha a situação privilegiada do Goiás e do Coritiba também, que abriu 7. Né? O próprio Novo Horizontino terceiro abriu 5. Então, uma situação bem privilegiada, né? Porque o Remo é o quinto com 26 e o Cuiabá, que perdeu, é o sexto com 25. E nessa vitória da Chape, o América foi caindo. O América hoje é o 14º com 20 pontos. A 2 da zona do rebaixamento. Presidente, pede perdão, senão você vai parar lá, hein? Vai por mim. Bom, o 7º colocado com os mesmos 25 pontos do Cuiabá, e está a 1 ponto do G4 é o Avaí. O Avaí que já esteve no G4, né?
O Avaí, que vai naquelas do altos e baixos, pegou um Vila Nova lá em Floripa, que também já teve lá em cima. Os dois já estiveram dentro do G4. E aí 4.590 pessoas acompanharam o jogo lá em Floripa. 1-1. O Marquinhos Gabriel fez 1-0 aos 28 do primeiro tempo. No primeiro tempo, o Avaí já tinha sido melhor, 0-0. Aí continuou pressionando, 28, 1-0. Aí aquela coisa, né? Você tá vencendo, o jogo tá acabando, você dá uma recuada para jogar no contra-ataque. E aí numa cobrança de escanteio, rebote, o Gustavo Pajé empatou aos 41 pro Vila. Empate que não foi bom para ninguém, mas você tem que pelo menos somar um ponto. O Vila é o 8º com 24 pontos, tá? 2 do G4, tá próximo. O Avaí é o 7º colocado, tem um ponto a mais, é 25-1 do G4. Continuam fora, mas continuam também no encalço ali da turma, principalmente do 4º colocado, que é a Chape, certo? E aí quem degringolou de novo, rapaz, o Furacão. Quem é o Furacão, Ademar? Vocês sabem, é o Atlético Paranaense, rapaz. Já foi líder por 2 rodadas e o Furacão não é uma no cravo, outra na ferradura, e às vezes uma no cravo e dá 2 na ferradura. O Furacão tá gostando de apanhar, rapaz. Foi jogar com Volta Redonda na zona do rebaixamento. E acreditem, Allan Kardec fez 1-0 no primeiro tempo e o Zapelli fez 2-0 no primeiro tempo em Volta Redonda. Acreditem? Chegou no intervalo lá, tava todo mundo festejando. 2-0, tá fácil, tal. E o Furacão tomou uma virada espetacular. MV 2-1 fez o gol do Volta Redonda aos 10 do segundo tempo. André Luiz de cabeça aos 22 empatou. E o Ítalo Carvalho, o artilheiro do time, aos 35, 3-2. E a crise tá batendo forte lá no Atlético Paranaense, hein? A crise tá batendo forte. Olha, o Odair Real, mas não sei não, hein? Já veio para substituir o Maurício Barbieri, mas o Furacão não embala, cara. O Furacão é o 9º com 23 pontos. E o Volta Redonda, veja como é a situação. Mesmo vencendo, ele continua na zona do rebaixamento, 18º colocado com 18 pontos. Os mesmos 18 da Ferroviária e os mesmos 18 do Paysandu que saiu. Mas nos critérios ainda ele está dentro. E o Atlético tomou a virada, e tomou uma virada espetacular desse time. Então veja que a situação não é fácil não, hein? Bom, a gente tá falando do Furacão, vamos pro Criciúma, que vem crescendo. O Criciúma já esteve na zona do rebaixamento ali, lutando desesperadamente, e agora o Criciúma vai melhorando. Por quê? Porque nessa rodada o Criciúma foi jogar em Goiânia e colocou a crise lá no Atlético Goianiense. O Criciúma fez 1-0, gol do Nicolas de cabeça aos 28 do segundo tempo, e acabou o jogo, mandaram o Fábio Matias embora. Atlético Goianiense é o seguinte, não embala, vai embora. Começou com o Tencate, depois veio o Fábio Matias, e agora eles contrataram o Rafael Lacerda para vaga, hein? Atlético Goianiense perdeu de Criciúma. Criciúma é o 10º colocado com 23 pontos, vem subindo, já está no meio da tabela agora, hein? E deixou uma crise danada no Atlético Goianiense, que é o 12º com 22. Criciúma é o 10º com 23, Atlético Goianiense com 22 é o 12º. Entre eles o CRB. Lembra o CRB no G4? No G4, agora ele está na 11ª colocação com 22 pontos. CRB também que parou de vencer, rapaz. Faz tempo que a gente não vê o CRB vencendo. O CRB nessa rodada foi jogar com o Operário em Ponta Grossa e acabou empatando 1-0. E olha que o Thiaguinho, com 1 minuto de jogo, fez 1-0 pro CRB. Mas ainda o Índio de cabeça no primeiro tempo empatou. E o Operário que tá ali ameaçado, o Operário do Alex Cabeção ameaçado, 1-1 dentro de casa. CRB, 11º com 22, A4 agora do G4, onde ele já esteve. A situação vai complicando, né? E o Operário é o 15º com 19, A1 da zona do rebaixamento. O Alex Cabeção vai ter que se virar ali, hein, cara? Vai ter que se virar. Quem vem crescendo e se afastando da zona do rebaixamento é o Atlético, lá de São João del Rei, lá de Belo Horizonte. O Atlético encarou aí uma sequência de vitórias e dessa vez venceu a Ferroviária lá em Araraquara, num jogão, deixou a Ferroviária em crise e na zona do rebaixamento. Foi uma campanha, uma recuperação espetacular, gente. Olha, foi 2-1, porque é o seguinte, a Ferroviária faz 1-0 logo com 7 minutos com o Taile num passe de Juninho. 1-0 e tal. Aí ainda no primeiro tempo, aos 48, o Ronaldo Tavares de pênalti empatou. Aí veio o segundo tempo, aí tem aquela situação toda, né?
confusão, o Carlão foi expulso, aí no segundo tempo o David Braga faz 2-1 para o Atlético, confusão, moral da história. O Atlético ganhou por 2-1 em Araraquara, colocou a Ferroviária em crise, colocou a Ferroviária na zona do rebaixamento, se afastou, e a Ferroviária teve o Carlão, o Ricardinho e o Wesley Pombo, tudo expulso, cara. Tudo expulso. Olha que vergonha, acaba com 3 jogadores a menos. E aí depois, quando o Zé Mário é expulso também, o juiz acabou o jogo. 4 jogadores, não dá pra você jogar com 7. Acabou o jogo, 2-1, e a Ferroviária agora tem tremendos desfalques para a próxima rodada. Bom, o Atlético agora é 13º com 21, se afastando 3 da zona do rebaixamento, e a Ferroviária entrou na zona do rebaixamento com 18, 17º com 18. Então essa é a situação. O América, que falei para vocês que perdeu em casa, 14º com 20, o Operário que empatou 15º com 19, e o Paysandu saiu, tem 19 também, é o 16º. E o Botafogo foi enfrentar o Lanterninha, Botafogo de Ribeirão Preto, foi enfrentar o Lanterninha Amazonas lá em Manaus. Empatou, tá fora da zona do rebaixamento. O Manaus estava estreando o Márcio Zanardi, ex-técnico demitido pelo próprio Botafogo. Rapaz, eu vi esse jogo, deu dó do Botafogo. 3-0 para o Amazonas. Logo com 7 minutos, o Kevin Ramírez, cobrança do Fabiano, Kevin Ramírez fez 1-0. O VAR anulou, o juiz deu um impedimento, o VAR foi lá e mostrou que não estava. Depois começou o segundo tempo, num erro do Jefferson. O Jefferson cabeceia para trás, cara. O goleiro, quase ele faz o gol contra, o goleiro espalma, o Jefferson faz 2-0, o Kevin Ramírez de novo faz 2-0, depois o Domingos, no cruzamento na cabeça, fez 3-0. O Amazonas, mesmo ganhando de 3-0, é o Lanterna com 17. E o Botafogo agora é o vice-Lanterna, é o 19º com 18. Olha que situação. Ferroviária 18, Volta Redonda 18, Botafogo 18 e o Amazonas 17, todos na zona do rebaixamento. Pedro Rocha, que não marcou gols, é o artilheiro com 8 gols do Remo. E vamos falar da próxima rodada, claro, porque é na próxima rodada que já vai começar amanhã. Amanhã nós temos o duelo do desespero. Operário, lá em Ponta Grossa, do Alex, jogando às 19 horas contra o Atlético Goianiense. O Operário, se perder, cara, pode até entrar na zona do rebaixamento, hein? E se ele vencer, ele deixa o Atlético Goianiense, que está ali também meio que ameaçado, mas ainda um pouco distante, numa situação desesperadora. O novo técnico do Atlético Goianiense, o Rafael Lacerda, vai estrear terça às 19 horas. Às 20 horas, o Atlético Paranaense pega a Ferroviária. O Atlético meio tabela e a Ferroviária com um monte de desfalque. Grande possibilidade do Atlético se reabilitar, né? Ou será que a Ferroviária vai sair da zona do rebaixamento ou vai se afundar? Terça-feira, 20 horas, a gente vai saber disso. 21h30 de terça, o Atlético, que vem se recuperando, pega o vice-líder Coritiba, lá em São João del Rei. Jogão, hein? Atlético se recuperando e o Coritiba querendo buscar a ponta, porque ele não perde a vaga no G4 nessa rodada de jeito nenhum. E às 21h35, Vila e CRB. 2 times que estiveram no G4 e 2 times que precisam vencer para encostar de novo. Então é um duelo lá em Goiânia, 21h35 de terça. Na quarta-feira, o terceiro colocado, Novo Horizontino, pega o líder Goiás. Olha que jogão. O jogo da rodada. 19 horas, quarta-feira, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Goiás. Também 19 horas, a Chape, dentro da zona do G4, quarto colocado agora, pega o Volta Redonda dentro da zona do rebaixamento. Também 19 horas. 21h30, o Amazonas, 21h30, pega o Paysandu, né? Olha, o Amazonas, o último, e o Paysandu acabou de sair. Mas eles estão afastados por 1 ponto. Amazonas e Paysandu. 21h30 de quarta, o Cuiabá, querendo voltar para o G4, pega o América, que vem desandando. Na quinta-feira, o Botafogo recebe o Criciúma. Botafogo e Criciúma, quinta, 19 horas. E às 21h35, o Remo e o Avaí, os dois que já estiveram no G4, estão de olho de novo em entrar. Um jogão lá em Belém, Remo e Avaí. Claro, eu vou acompanhar tudo isso e na próxima sexta-feira, agora já, eu venho com a penúltima rodada do turno. Ok? É isso aí. Forte abraço a todos e até lá.